Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, eu tô aqui hoje com o Jacinto. Tudo bem, Thiago? Qual que é o seu sobrenome, Jacinto? Santos. De onde você é? Eu sou de São Paulo, capital. Não, mas onde você trabalha? Trabalho no Funds Explorer. O maior site de fundos imobiliários do Brasil, e hoje a gente vai falar sobre o maior erro que eu e ele vemos os investidores iniciantes em fundos imobiliários cometerem. Mas antes de falar, já dá aquele joinha, já se inscreve no canal e depois comenta se você já fez esse erro. Jacinto, qual é o maior erro que os investidores em fundos imobiliários cometem? Infelizmente, pessoal, muitos investidores analisam apenas o dividend yield dos fundos imobiliários, que é aquela relação em que você calcula pelo dividendo por cota dividido pelo preço de mercado da cota, né? Então você calcula o rendimento do dividendo. Muitas pessoas só veem o dividendo porque é o seguinte, é um rendimento que tem uma frequência, então a frequência de distribuição. Afinal de contas, a maioria dos fundos imobiliários distribuem todo mês dividendo. Então o investidor ele acaba se iludindo com essa métrica, achando que, por exemplo, é um bom investimento, quando na verdade pode não ser, né, Thiago? Exatamente. Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro de tomar a sua decisão somente olhando os dividendos, não somente em fundos imobiliários, isso também acontece em ações. Eu tenho meu livro lá em cima, depois, o Guia Ações de Dividendos, e uma das coisas que nós analisamos é a sustentabilidade desses dividendos. Então, uma das coisas que as pessoas deveriam olhar é se o empreendimento gera caixa, gera lucro o suficiente para pagar. É muito comum, um erro que os investidores cometem é comprar baseado no dividendo que muitas vezes não é compatível com a geração de caixa. Esse erro até meio que parou, mas muita gente comprava um fundo que tinha um dividendo alto, mas que estava naquela renda mínima garantida. Perfeito, exato. Que era pagar ou com caixa do fundo ou com uma garantia de terceiros, mas que tinha data para acabar. Exato. E daí no que acabava a renda ia para um patamar muito mais baixo. Sim. E daí o investidor que comprou achando que ia ganhar, sei lá, R$1 por cota, começa a ganhar 50 centavos por cota, e daí a cota cai bastante porque muitos investidores naqueles dias percebem que o ativo em si não era tão bom assim. Além de que, às vezes acontece isso, o fundo imobiliário vende uma propriedade, e daí vende, volta esse dinheiro da venda de propriedade para o seu cotista, e quem analisa os últimos 12 meses vê um dividend yield alto, mas esse dividend yield não é sustentável. Não é sustentável. Porque vendeu um ativo. Exato, Então, são eventos pontuais, né, que isso distorce o dividend yield, né? O certo é o investidor analisar daqui para frente, do presente para o futuro. Aí você vai perguntar, mas Jacinto, é muito difícil prever. Não é tão difícil assim, sabe por quê? Porque é o seguinte, o aluguel ele é relativamente estável do fundo. Você pode, por exemplo, estimar o dividend yield com relação, basicamente, ao aluguel médio dos últimos 12 meses. O aluguel médio, por exemplo. Então, é bastante razoável essa medida. Ou, por exemplo, o lucro líquido médio distribuído, obviamente aplicando os 95%, né? E você calcula o médio nos últimos 12 meses. Assim você evita tais distorções. Ou até, por exemplo, melhor ainda, a mediana. O que é mediana aí? Para quem não sabe a diferença de mediana e média. Mediana é uma medida central em que é um número em que 50% dos dados estão para trás e os outros 50% para frente. Então vamos supor, tem 3 amostras aqui. Um dividendo foi no mês foi R$1, no outro foi 4 e no outro foi 5. A mediana é o 4, que é o do meio. Exato. Né? Mas lógico, se tiver mais, daí você tem que fazer a conta. Mas a mediana é uma boa também. Uma coisa que as pessoas também não se atentam, e eu vejo esse erro quase que se repetir, é não olhar para o preço médio da região. Né? Porque às vezes o fundo imobiliário até distribui um dividendo compatível com a lucratividade. Só que essa lucratividade vem de um contrato que veio lá de trás, que está desatualizado. Perfeito. Acho que o XPCM é um pouco disso, né? Sim. A Petrobras tinha um preço acima da média e mesmo que volte a ser locado não vai ser mais no preço de antes. Exato. Então é isso, pessoal. Esse é o maior erro que eu e o Jacinto vemos investidores fazer. Eles tomam a sua decisão de investimento somente baseado no dividend yield. Dividend yield é importante? Muito. Muito, sim. Mas não pode ser a única métrica de tomada de decisão. Eu diria até que, geralmente, os fundos de maior yield
o primeiro, o segundo, o terceiro de maior yield da bolsa, tem alguma história por trás que justifica esse yield ser alto. Não caia no canto da sereia, não coma o queijo da ratoeira. Né? Exato. Isso aí pode ser armadilha, tá bom, pessoal? Não olhe somente o maior dividendo. Eu sou um investidor que olha muito dividendo, levo em consideração a geração de caixa, sim, mas não pode ser ingênuo e achar que só porque o dividendo é alto é um bom negócio. Tem que ter senso crítico. Exato. Perfeito, Thiago. Gostou? Falei bem, né, cara? Pô, é isso aí. Então beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê aquele joinha, siga também aí o Jacinto nas redes sociais e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Pensando em iniciar a sua jornada em renda variável, então sugiro que você conheça os fundos imobiliários que possuem menos volatilidade que ações, ou seja, menos risco de você perder dinheiro no curto prazo. Baixe o nosso e-book gratuito e descubra como podemos te ajudar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 3,50. Nesse e-book abordamos desde sua visão sobre as características gerais dos fundos imobiliários até pontos mais complexos, como indicadores e análise de risco. Clique abaixo e faça o download gratuito do e-book.